Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, com o apoio do setor de capacitação e educação profissional, vem promovendo uma série de encontros, né, sensibilizando toda a comunidade acadêmica, docentes, técnicos administrativos, discentes, né, também os terceirizados, com temáticas abordando a saúde mental. Então, tivemos até o momento 5 encontros presenciais em cada mês, né, e este é o nosso primeiro encontro remoto. O primeiro encontro ocorreu em janeiro, em alusão ao Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. O segundo encontro aconteceu em fevereiro sobre a clínica do trabalho. O terceiro encontro ocorreu em março sobre a cultura e clima organizacional, impactos na saúde mental. O quarto encontro aconteceu em abril com o tema riscos psicossociais, né? O quinto encontro ocorreu no mês passado, em maio, com a temática a importância da liderança e da motivação do trabalho como fator preventivo do adoecimento mental, né? E hoje, no sexto encontro de saúde mental de janeiro a janeiro, o tema é gestão de conflitos como estratégia de promoção de saúde mental no trabalho, né? Então, a proposta dos encontros de saúde mental de janeiro a janeiro é como o próprio nome diz, tratarmos sobre a temática o ano inteiro, todos os meses, né? Eu sou Angélica Barbosa, estou chefe do setor de capacitação e educação profissional, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN. Gostaria desde já de agradecer a cada participante que disponibilizou esse tempo para estar conosco aqui nesta manhã, né? E apresento agora a facilitadora do sexto encontro de saúde mental de janeiro a janeiro, Nathalie da Luz Andrade. Nathalie, ela é psicóloga especializada em saúde mental, é doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nathalie é mestra em Ciências da Saúde pela UFRN, é pesquisadora do grupo de pesquisa Vulnerabilidade e Condições Sociais e de Saúde da Pessoa Idosa, na APS e LPI da UFRN, é especialista em avaliação psicológica, também possui especialização em psicologia da saúde e hospitalar, atuou 17 anos em serviços de saúde mental no SUS, né, há 10 anos no contexto de álcool e outras drogas, e atualmente é psicóloga organizacional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Agradecemos mais um mês estarmos aqui contando com você para compartilhar seus conhecimentos, né, referente a essa temática que é tão relevante para todos nós, né? Antes de passar a fala, gostaria de informar, pessoal, que no decorrer da capacitação será disponibilizado no chat o link da presença, preencham direitinho o nome de vocês, o e-mail para onde vai o certificado, né? O link da avaliação deste evento, assim também como o link do canal do YouTube do setor de capacitação da UERN, onde a gravação ficará disponível, né? Então, agora, oficialmente, passo a fala para a psicóloga Nathalie, facilitadora do sexto encontro de saúde mental de janeiro a janeiro, com o tema gestão de conflitos como estratégia de promoção da saúde mental no trabalho. Então, uma excelente capacitação para todos. Obrigada, Angélica. Até formal demais, né? E assim, os encontros, eles são simples, eles não são encontros, deixa eu até botar aqui, não são encontros que tenham muito protocolo, porque a intenção realmente é fazer com que a gente converse, a gente dialogue, né, no decorrer do processo. Hoje a gente está aqui com esse sexto encontro, que é uma proposta porque a gente trabalhar sobre a questão da saúde mental no contexto do trabalho mesmo. Não tem tanta formalidade.
As questões, assim, eu gosto muito da interação, quando é presencial, a gente levanta a mão e ela está naquele momento, naquele processo, é mais fácil a gente dialogar. E aqui no remoto, eu vou pedir a gentileza de falar, concluir a apresentação e as dúvidas, aí a gente abre esse espaço de fala, porque realmente é um momento para a fala. As questões que vêm surgindo, que vêm emergindo durante os encontros, a gente vem anotando, a gente vem compartilhando as nossas angústias, os nossos saberes, as nossas situações do dia a dia, né? As nossas queixas também, que é um espaço de diálogo mesmo. Aqui a gente não é um momento para fiscalizar, para dizer o que é certo, o que é errado, mas é um momento para a fala e que a gente possa, nesses espaços, encontrar, além dos nossos pares, um lugar em que a gente possa dar encaminhamentos aos compartilhamentos que a gente vem tendo uns com os outros, porque não é só um papel, por exemplo, meu enquanto psicóloga, ou da Progep, ou enfim, digamos, das pessoas que estão apenas na gestão, né? Mas também da gente que está ali enquanto técnico também, está promovendo mudanças no nosso próprio setor de trabalho. Sejamos multiplicadores, né, dessas mudanças. E o tema, né, do sexto encontro é a gestão de conflitos como estratégia de promoção da saúde mental no trabalho. Eu sempre trago uma questão teórica pouca, né, porque todo tema é um mundo, não é? Então, eu tento trazer algumas questões para que a gente possa, para que possa surgir insights, né, que a gente possa pensar ou remeter a algo que a gente já vivenciou ou vem vivenciando, né? E aí, como a Angélica já fez essa retrospectiva, né, do primeiro encontro de saúde mental de janeiro a janeiro, que foi para falar mais sobre essa conscientização da saúde mental, e que nesse lugar de fala eu trouxe um pouco da história da loucura, até a gente chegar nesse olhar sobre o cuidado da saúde mental. É importante a gente falar sobre a nossa história, principalmente das pessoas que atuam, né, dentro dessa luta antimanicomial aqui do Estado, e eu faço parte dessa geração da luta antimanicomial. O segundo encontro foi sobre a clínica do trabalho, em que eu trouxe alguns aspectos da psicanálise, inclusive da psicodinâmica do trabalho, com o Deju, e aí eu trouxe alguns aspectos sobre saúde mental, no contexto laboral, sobre alguns transtornos mentais mais encontrados, né, nesse processo de adoecimento, e também formas de como enfrentar esse adoecimento. O terceiro encontro foi sobre cultura e clima organizacional e os impactos que isso traz na saúde mental, né? Trazendo essa questão da percepção dos colaboradores, a percepção da gente dentro do nosso contexto de trabalho. O quarto encontro foi sobre os riscos psicossociais, que é uma temática que está muito em alta dentro das organizações, devido à inclusão de um artigo de uma resolução dentro da NR01, né, falando sobre a obrigatoriedade das organizações fazerem a avaliação de riscos psicossociais e, consequentemente, a inclusão de mais profissionais da psicologia, né, das organizações. E o último encontro, que aconteceu no mês passado, foi a importância da liderança e da motivação no trabalho como fator preventivo do adoecimento mental, em que a gente vê a importância de um líder dentro da sua equipe e também o surgimento dessas lideranças e como isso motiva o nosso fazer no dia a dia do trabalho, né? E como uma introdução do nosso tema, né, falando sobre essa questão que a gestão de conflitos no trabalho, ele vai muito além de simplesmente evitar brigas ou, inclusive, mal-entendimentos, né? E que esses conflitos, eles são naturais do dia a dia e eles fazem parte da convivência humana. Só que os seus impactos na saúde mental, ele acaba sendo muito profundo e que muitas vezes ele acaba também sendo subestimado. E aí, em ambientes organizacionais,
como é o nosso labor do dia a dia, que a UERN ela é uma organização, né? Esses conflitos, que muitas vezes são mal resolvidos, eles podem levar a estresse, podem levar a ansiedade, podem trazer também uma desmotivação generalizada. E aí, nesse contexto, o gerenciamento de conflitos ele pode ser de forma estratégica e que se torna uma ferramenta poderosa para promover a saúde mental dentro do contexto laboral, dentro do contexto das organizações, né? E aí as organizações que investem no diálogo, né, e principalmente na resolução desses conflitos, com mediação e muitas vezes com técnicas de resolução que promovem não só a produtividade, né, mas também o bem-estar de uma forma geral, né, esse bem-estar coletivo. E aqui, né, nessa apresentação hoje, né, eu vou tentar explorar como os conflitos, né, quando compreendidos e quando gerenciados de uma melhor forma, eles podem ser transformados de uma ameaça em oportunidades, que inclusive podem fortalecer as relações e a saúde do trabalho, né, do trabalhador. E aí as origens dos conflitos no ambiente organizacional, eles são múltiplos. E eles frequentemente acabam sendo interligados, eles têm essa interligação entre eles. E as diferenças de opinião, as diferenças culturais, né, eles são uma das principais fontes, né, causadoras dos conflitos. E quando os trabalhadores ou tem gestores, né, que apresentam uma perspectiva distinta sobre o que são as metas, sobre os procedimentos, ou muitas vezes as prioridades que acontecem dentro das equipes, o risco de debates ele acaba aumentando significativamente, porque há uma diferença muito profunda entre as perspectivas, os olhares, as formas de compreender determinadas situações. E aí também outra questão são as escassez dos recursos, né, que muitas vezes eles geram uma competição interna dentro da equipe, e não é só uma questão financeira, né, mas também de tempo, ou muitas vezes essa competição acaba sendo de recursos humanos. E existem contextos onde departamentos acabam disputando, né, o mesmo orçamento ou até um número restrito dos colaboradores. E aí acaba surgindo dentro dos departamentos, e inclusive nas chefias, e nos trabalhadores de modo geral, frustrações e muitas vezes choques de interesse. E outro fator também que é recorrente, né, é a falha da comunicação. E aí, ruídos comunicacionais, por exemplo, a falta de clareza, ou inclusive a ausência de um feedback, né, geram interpretações equivocadas, né, entre as equipes e que acabam inflamando o ambiente e dificultando o entendimento mútuo das relações. E aí compreender essas origens, né, é o primeiro passo para uma gestão eficaz com relação aos conflitos. Com relação aos impactos dos conflitos, que são mal gerenciados na saúde mental, né, eles acabam transcendendo essa questão do mero desconforto no ambiente de trabalho. E aí o estresse tenso, principalmente, é uma das manifestações mais imediatas, né, que acaba sendo alimentada por tensões constantes e acaba gerando uma sensação de insegurança e as relações acabam ficando desgastadas, né, com o passar do tempo. E aí isso gera um aumento contínuo, inclusive, né, nessa questão, falando sobre o estresse, no cortisol a nível cerebral, né, que é um hormônio do estresse. E aí isso acaba afetando diretamente a saúde física e a saúde mental de todo mundo, né? Porque a gente não está falando só de uma questão de situações dentro do ambiente, mas também a nível orgânico, né? A partir do momento que a gente interfere nessa produção de hormônio. E aí a desmotivação, ela acaba se instalando também, né, quando as pessoas elas não se sentem seguras para expressar suas opiniões, ou elas percebem, né, em que esse ambiente ele é marcado por hostilidades e muitas vezes por muitos julgamentos. E aí o clima organizacional ela acaba se deteriorando.
porque surgem muitos boicotes entre os próprios pares, entre gestão, entre o gestor, entre o chefe e os seus colaboradores, os colaboradores com relação ao chefe também. E aí acaba tendo como consequência a questão do isolamento e até a questão das represárias que acabam sendo veladas. Isso é algo bem comum dentro das organizações, né? E aí, na parte externa, né, além dessas relações pessoais, nós temos também a questão do burnout, né, que é um estado de esgotamento físico, emocional profundo e que muitas vezes está relacionado à pressão constante, à ausência de resolução de conflitos e à falta de suporte organizacional. E aí a gente não pode ignorar que os efeitos dos conflitos na saúde mental acaba comprometendo a sustentabilidade do capital humano da própria organização, né, da UERN. Com relação aos conflitos como oportunidade para a promoção da saúde, né, e aí a gente pensa nessa questão do transformando desafios em alavancas de bem-estar, né, que, embora muitas vezes pareçam novidades, mas os conflitos também podem ser poderosos agentes de mudança e crescimento organizacional. Às vezes é a partir de um conflito que a gente percebe que a gente precisa melhorar, né? Porque aquele local de ambiente, aquele ambiente, ele precisa ser transformado. Ou então é a partir do conflito que a gente consegue enxergar, muitas vezes, propostas diferentes ou estratégias de resoluções de situações que vêm acontecendo, né? E aí, quando esses conflitos são geridos com competência, né, eles se transformam em oportunidades para compensar práticas, atualizar processos, muitas vezes, e até estimular a criatividade. E aí a inovação, né, como um exemplo, ela acaba florescendo onde há um debate saudável. E aí a divergência de ideias força os profissionais a analisar problemas que, por múltiplas óticas, acabam buscando soluções, né, mais criativas. E em vez de sufocar, por exemplo, a própria discordância, né, com relação àquele conflito, as divergências de opinião, as organizações maduras, elas acolhem esses momentos como estímulos à evolução. E os conflitos, eles também acabam funcionando como uma limitação, né, do clima interno. Eles acabam evidenciando também situações ocultas, dando às lideranças, né, a chance de intervir preventivamente, né, de forma mais estratégica. E aí, quando as divergências elas são discutidas com respeito e também com propósito, o resultado é o fortalecimento das relações da saúde coletiva, de modo geral, nas equipes, na organização. E aí, para uma gestão eficaz de conflitos, as organizações elas podem adotar, né, diferentes abordagens, que aí cada uma voltada para uma etapa específica, né, com suas particularidades. E aí a abordagem estrutural de forma preventiva, ela busca minimizar a ocorrência de conflitos ao ajustar variáveis organizacionais e aí como recursos, papéis e níveis de independência entre os setores. E aí já a abordagem, por exemplo, a abordagem de processo, ela é reativa, ela é usada quando o conflito já está presente. E ela pode incluir medidas como desativar, promover confrontos produtivos, por exemplo, que faz a famosa catarse, né? E aí, ou então, fomentar soluções colaborativas entre as partes. E, para finalizar, com relação à abordagem, nós temos a abordagem mista, que aí ela reúne elementos de ambas as estratégias, ela propõe também não apenas prevenir, mas também criar estruturas e mecanismos para lidar com conflitos de forma contínua e sistemática. E assim as organizações elas acabam se tornando mais resilientes diante de naturais que acabam emergindo no ambiente do trabalho. E aí nós temos um autor que eu utilizo muito e gosto muito dele, que dentro quem trabalha com a parte de gestão, que trabalha muito com as organizações, a psicologia organizacional, principalmente no trabalho, é o Chiavenato. Eu já venho falando sobre ele,
E aí que a VNAT, ele apresenta 5 estratégias, né, para o enfrentamento de conflitos. E aí com base em 2 eixos principais, que é o grau de cooperação e o grau de assertividade. E aí entre esses estilos mais destacados, nós temos a acomodação, né, que é onde o indivíduo opta por ceder em prol da harmonia, mesmo que à custa de seus próprios interesses, né? E aí, no outro extremo, nós temos a competição, que é uma postura mais assertiva, porém ela é pouco cooperativa, mas aí ela visa importar a sua perspectiva, ela maximiza o interesse próprio. E aí esse modelo ele é útil, né, em situações de urgência e quando há necessidade de decisão unilateral. Mas aí ele deve também ser usado com um pouco de cautela. A colaboração, que é considerada a forma ideal de resolução, né, apresentando alto grau de cooperação e assertividade. E aí nela as partes elas dialogam abertamente e constroem soluções que atendem a todos os interesses envolvidos, né? E aí promove a colaboração, promovendo, na verdade, essa colaboração, ela é essencial para que o ambiente seja mais saudável, inclusive mais resiliente. E aí, resolver os conflitos, né, não é apenas uma demanda de produtividade, também é uma questão de bem-estar organizacional. E existem técnicas de dissolução, como a negociação integrativa, né, que promove resultados ganha-ganha, né, que todo mundo sai ganhando, e ela se baseia no compartilhamento, né, de informações e na escuta ativa. E aí, quando ela é bem conduzida, ela gera soluções sustentáveis e que isso acaba fortalecendo os vínculos interpessoais. A mediação, né, por sua vez, ela é um outro método também que é bastante eficaz. O psicólogo gosta muito de mediar conflitos. E aí ela tem esse mediador imparcial, né, que as partes envolvidas ela tem um espaço seguro para expressar suas preocupações e colaborar também na construção de uma solução daquele conflito. E aí esse processo ele não é apenas resolver um conflito, né? Mas ele também ensina habilidades de comunicação. Então também é uma técnica bastante utilizada. E aí já a conciliação e a arbitragem elas são úteis quando é necessário formalizar a resolução. E aí, enquanto a conciliação ela é voluntária e flexível, a arbitragem exige uma decisão vinculativa, né? E aí todas essas abordagens elas são bem utilizadas e afetadas para um ambiente mais saudáveis e menos propensos a crises futuras. E aí usar essas técnicas elas auxiliam muito nessa construção de um ambiente mais saudável. E aí, como conclusão, né, concluindo mais essa apresentação, esse início da apresentação, para que a gente possa abrir para os diálogos, né, e as dúvidas, as perspectivas, enfim. Assim, a gente quer ter, né, a certeza de que os conflitos, eles não devem ser encarados como falhas da equipe, como falhas do setor, mas sim como elementos inevitáveis. O conflito, ele é inevitável. Faz parte da relação humana, como eu falei no início, né? Inevitáveis com relação à convivência humana, né? E mais importante é que evitá-los é saber que como enfrentá-los de uma forma estratégica e humanizada. Então, a gente não tem tanto essa questão da gente estar evitando os conflitos, mas a gente pode pensar numa outra perspectiva, que o conflito ele pode ser visto de uma forma estratégica, uma forma humanizada, que a gente tem que ter essa percepção do respeito com o outro, né? E quando a gente tem uma gestão que ela é proativa, né, de conflitos, por meio de abordagens mais estruturais, abordagens mais processuais, né, e que acaba reduzindo o sofrimento psíquico, né, quando a gente tem esse agir, né, de uma gestão mais proativa, né, que aí acaba evitando desgastes e acaba promovendo também um ambiente
psicologicamente mais seguro para toda a equipe. E aí, investir em capacitação, mediação e negociação não é uma questão de luxo da organização, né? Na verdade, é uma necessidade que as organizações sustentáveis, hoje a UERN ela vem trazendo muito essa questão da sustentabilidade, deve construir dentro, né, do seu fazer diário, né? E aí construir uma cultura organizacional aberta ao diálogo também, mais empática e também mais transparente, é o maior antídoto, né, contra os efeitos que os conflitos mal gerenciados acabam trazendo. E aí a saúde mental do trabalho, ele acaba dependendo disso também. E aí nós, enquanto rede, na rede e a comunidade UERN, né, podemos também usar esses desafios, né, como degraus para uma convivência mais saudável e mais produtiva, né? E aí eu queria agradecer. Tá? Esse é o e-mail, tá? Lá do acolhimento psicológico. Se precisar mandar um e-mail, enfim, estamos abertos ao diálogo. E aí só agradecer esse momento e vamos abrir as falas para a gente não ficar tanto protocolo, né? Assim, fica muito fechado. Então, pessoal, fiquem à vontade, né? Neste momento abriremos para as perguntas. Podem ligar a câmera ou o microfone.